pesca maravilhosa. É a epígrafe desse texto. A experiência que Jesus teve com Pedro dentro do barco dele. Mas quando nós estudamos a história de Pedro e esse texto que envolve a pesca maravilhosa, nós vamos aprender que não é a primeira experiência de Pedro com Jesus. É a primeira experiência pública de Pedro com Jesus. É o momento em que Jesus, dentro do barco, vai honrar Pedro pela pesca que Pedro vai alcançar. E essa pesca envolve uma resposta diante da noite anterior que havia sido frustrada. Mas não é a primeira experiência de Pedro com Jesus. E é isso que eu já quero, nessa introdução, falar com você. Nós vivemos um tempo onde nós queremos esse tipo de experiência com Jesus. O Jesus que entra no nosso barco, o Jesus que responde às nossas necessidades, o Jesus que honra a nossa vida publicamente, o Jesus que vira, o quadro da nossa história, o Jesus que faz a vitória que a gente precisa. Só que isso que Pedro viveu no barco é resultado do que Pedro viveu na casa. Quando nós voltamos ao capítulo anterior, nós vamos encontrar Jesus entrando na casa desse mesmo Pedro que ele entrou no barco. E quando ele entra na casa de Pedro, o cenário é algo doente dentro da casa. Jesus diz para Pedro fechar a porta, libera uma palavra sobre a sua sogra que está doente. E o texto diz que a sogra de Pedro imediatamente é curada. E ali Pedro conhece quem Jesus é. Jesus não se revelou para Pedro no barco, irmãos. Jesus se revelou para Pedro na casa. No barco, Jesus e Pedro já sabiam quem era um outro. Por quê? Porque antes dele honrar no barco, ele fechou a porta e tratou do que precisava tratar dentro da casa. E é isso que Jesus falou comigo nesse texto. A experiência do barco é resultado de quem já me conhece da porta para dentro. O problema é que a gente quer um Jesus da porta para fora que venha no nosso barco. Mas a questão é, ele já entrou da porta para dentro e visitou a sua casa? Quem conhece o Jesus da casa é questão de tempo viver a honra do Jesus do barco. Qual o problema da nossa geração? Que a gente clama por Jesus, entra no meu barco, e ele já entrou na tua casa? Porque antes de Jesus liberar a pesca maravilhosa, ele liberou a cura do que estava doente do lado de dentro. Então nessa palavra, nessa introdução, eu quero liberar isso aqui para você. Ele, antes de visitar o teu barco, quer visitar a tua casa nessa noite. Tem algo que ele quer fazer com a porta fechada, onde só você e o teu problema está lá. E ele quer liberar uma palavra para mudar o cenário em nome de Jesus. 2024, irmãos, precisa ser um ano da gente ter mais atenção àquilo que precisa. Que é isso, pastor Bruno? A gente precisa mudar nossa oração. A gente, às vezes, fica muito refém e preso de ver um Jesus fazendo aquilo que precisa ser feito no barco. Porque o barco fala de responder uma necessidade. Só que o texto me mostra que antes de Jesus pisar no barco e responder qualquer necessidade, ele pisou na casa e curou aquilo que era prioridade. O problema é que a necessidade tem tomado espaço da prioridade. Tem coisas que podem esperar, mas tem coisas que Jesus tem pressa para fazer na minha e na sua vida. E o que envolve pressa? Aquilo que está morrendo do lado de dentro. Então, antes de focar em ter uma rede cheia, peça a Deus para curar o que está morrendo, o que é mais valioso do lado de dentro. Porque pesca a gente tenta outro dia, agora a família, quando se morre, o que acontece? Eu te garanto que Pedro tem mais apego à sogra do que à rede, irmão. Eu te garanto que o que Pedro queria é a cura da sogra em relação à pesca que ele poderia ter. A sogra aponta para isso. A sogra aponta para a figura daquilo que é prioridade, a casa, a família, aquilo que amamos. E Jesus, nessa noite, me trouxe para dizer isso para você nessa introdução. Fica tranquilo, o teu barco vai chegar. A hora da pesca vai chegar, mas primeiro, eu sei o que eu preciso tratar do lado de dentro. E hoje é domingo em que o céu está dizendo, deixa eu entrar da porta para dentro e tratar o que eu preciso tratar, que é prioridade na sua vida. Não sei se você crê no que eu vou liberar, mas tem uma cura da porta para dentro visitando a nossa casa.
Tem coisas que podem esperar, mas tem coisas que precisam ser feitas com urgência. E Jesus está dizendo, eu sei aonde eu preciso entrar hoje na tua vida. Então, o Jesus que entra no bar, primeiro entrou na casa. O Jesus que faz a rede estar cheia de peixes, primeiro tratou de uma família que ia ter o seu fim. Então, Jesus tratou do que é prioridade. A experiência de Pedro começou na casa e não no bar. A experiência de Pedro começou não pública, mas secretamente, num dia em que Jesus e ele estavam da porta para dentro.